Bom dia a todos os irmãos, a graça e a paz a todos. Muito felizes estamos aqui mais uma vez para falar hoje sobre o assunto do Armagedon e também da vinda do Senhor Jesus em poder e grande glória. Vocês perceberam que eu estou um pouco gripado, né? Mas a gente tem que acontecer muitas coisas para eu poder não vir cá, né? Eu gosto muito de estar aqui, principalmente ministrando, né? Porque creio eu ser esse o meu dom, o dom de mestre, o dom de ensino, né? E hoje, como mais uma vez, vamos estar estudando o mapa Plano Divino através dos séculos, né? Que o Ismael vai colocar ali para a gente, dando sequência, então, nesse nosso estudo escatológico, né? Hoje, especificamente, vamos estar situado aqui nessa região do final do período tribulacional, né? Aonde acontece a vinda do Senhor Jesus. Está aqui a imagem dele montado em um cavalo branco, né? E a sua roupa manchada, né? Ali por sangue. E aqui embaixo a gente encontra dois círculos, um deles sendo a batalha do Armagedon, está escrito aqui embaixo, e o outro sendo o julgamento das nações, que a gente vai tratar no próximo estudo, né? Então, aqueles que estão também nos acompanhando pelo vídeo ou pela transmissão, eu tenho aí 20 vídeos no canal da Casa de Oração falando sobre esse mapa. Falamos desde o início até este momento agora. Esse estudo é o estudo 21º, número 21, né? O estudo 21 no mapa Plano Divino. Já tem aí quase 2 anos, ou se não 2 anos, que estamos estudando esse mapa, né? Então aqui nós podemos ver que acontece o arrebatamento antes da grande tribulação iniciar, né? Se alguém perguntar para vocês qual que é o primeiro evento que a gente está esperando para acontecer, o primeiro evento escatológico que irá acontecer nesses dias ou posteriormente, nós não sabemos quando, né? Se alguém chegar para você e perguntar qual é o evento desencadeador da escatologia bíblica, você vai responder com muita firmeza que é o arrebatamento. Após o rapto da igreja, então se inicia o período da grande tribulação e no céu acontece o tribunal de Cristo, que é o julgamento das nossas obras, as bodas do Cordeiro. Então nós retornamos com o Senhor Jesus na sua vinda para julgar este mundo, né? E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Meus irmãos, eu confesso para vocês que entender essas guerras que acontecem durante o período da grande tribulação não foi nada fácil para mim. Ao estudar essas guerras, eu estava tendo muito conflitos em minha mente, algumas passagens tendo tensão com outras, eu não estava conseguindo um jeito de harmonizá-las para entregar um estudo inteligente para os irmãos, né, de forma compreensível, né? Mas graças a Deus o Senhor capacita outros irmãos que através deles eu pude então conseguir entender melhor o que será essa batalha do Armagedon, que para mim eu acho que é o ponto mais difícil que eu encontrei na área escatológica, né? Foi entender então essa campanha militar, né? Que nós conhecemos comumente como batalha do Armagedon. Então alguns irmãos me auxiliaram, isso clareou melhor na minha mente, então estou aqui passando um ensino organizado para os irmãos e compreensível, né? Do que será esse Armagedon aí, né? Eu queria começar perguntando para os irmãos: se alguém chegasse para vocês no dia a dia e perguntasse: rapaz, eu ouvi muito falar sobre batalha do Armagedon, o que é isso? Resumidamente, o que vocês responderiam a essa pessoa? Irmandade, conseguiria responder rapidamente, precisamente? Alguém perguntasse para você na loja: irmandade, eu escutei lá, rapaz, na Bíblia ou em algum lugar, falar sobre o Armagedon. O que é isso? O que o irmão responderia? Prefere não responder. Irmão Batista, o que o irmão responderia? Algum irmão, o que responderiam? Resumidamente, irmão Levi tem uma resposta. Muito bem. Algum outro irmão tem alguma resposta? Vai cair no capítulo 14.
Muito bem, são respostas boas, válidas, e eu também responderia sim tranquilamente, né? De forma muito resumida. Armagedon é uma batalha que antecede a vinda de Cristo. Mas fica muitas dúvidas quando a gente entra na palavra de Deus na Bíblia e encontra algumas passagens trazendo algumas informações que parece não bater, não coincidir. E é isso que estava tendo uma confusão em minha mente quando eu peguei para estudar o assunto. Isso, porque o irmão Hernani é um pós-tribulacionista, sendo assim, ele harmoniza a batalha do Armagedon com aquela citada de Gog e Magog no capítulo 20, né? Isso é muito comum dentro dessa linha de visão, né? Então, a batalha do Armagedon, simplificado, seria isso, né? Armagedon, essa palavra, é uma composição de duas palavras. A gente fala muito sobre isso aqui. Só que em vez de vir do grego, vem do hebraico. Esse prefixo har significa monte. E juntando então a palavra, ficaria monte do Meguido, Armagedon. Certo? A palavra significa isso. Etimologicamente, vem do hebraico, har, monte, e Meguido ali é o nome de uma cidade. Então ficaria Armagedon, monte, Meguido. E aonde? Qual local? Quantas vezes a Bíblia cita essa palavra Armagedon? Algum irmão tem uma sugestão? Quantas vezes aparece essa palavra na Bíblia? Quantas vezes? Ninguém chuta? Alguém chuta quantas vezes? 10, 20, 30, 2, 5... A palavra Armagedon, Armegidu, aparece apenas uma vez em toda a Bíblia. A cidade Meguido aparece mais ou menos umas 12, 15 vezes. Mas o termo Armagedon aparece apenas uma vez. E na linguística nós chamamos isso de um rapax legomenon, ou seja, um termo que aparece apenas uma vez na literatura da Bíblia. Nós temos outros rapax legomenon, como a palavra tartaros, que aparece também uma vez apenas na Bíblia. Então, essas palavras que aparecem uma vez só na Bíblia, é difícil você compreender ela fazendo uma exegese. Por quê? A exegese é você tentar entender as palavras, o seu significado, pegando os contextos onde ela aparece. Então, se eu tenho a palavra pular e eu quero saber o que isso significa na palavra de Deus, eu pego todas as passagens que cita a palavra pular e tento assim, então, chegar a uma compreensão do que ela significa. Mas se a palavra aparece uma vez só, é fácil saber o que ela significa? Não é fácil, né? E a gente tem que ir em outra literatura da época para tentar, às vezes, entender o que significava aquela palavra. Então, a palavra Armagedon aparece apenas uma vez na Bíblia, lá em Apocalipse 16, né? E ela vem do grego monte Meguido. É um apax legomenon, certo? Então, a gente vai ler a passagem que cita a palavra Armagedon. Vamos lá ver como é que está. Apocalipse capítulo 16, do versículo 12 até o versículo 16. Apocalipse 16, 12 a 16. E ele cita assim, vou ler na versão NAA. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aí ele abre um parênteses, né? E eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu.
e não se veja a sua vergonha. E no 16 ele conclui: então ajuntaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então aqui é a passagem que cita essa palavra Armagedon. Ela está aqui no contexto dos flagelos, dos últimos flagelos da taça, né? Ela se encontra aqui na sexta taça da ira de Deus. Fala que o rio Eufrates fica seco, né? E prepara então o mundo para essa grande batalha. E aonde eles vão se reunir? No Armagedon. Então, Armagedon é um local. A gente às vezes fala, a batalha do Armagedon, a última batalha, mas o mais certo seria falar que vai haver uma grande campanha e um dos locais que o povo se reunirá para batalhar será o local de Armagedon, né? Mas é claro, as palavras com o passar do tempo, elas vão ganhando outros sentidos. Qual é o significado da palavra Apocalipse, que a gente estudou aqui anteriormente? Revelação. Mas hoje em dia, Apocalipse só tem o sentido de revelação? Não. Tanto que tem filmes com o título de Apocalipse zumbi. Se a gente fosse para tentar entender o sentido dessa palavra, ficaria revelação zumbi, não faz sentido, né? Mas Apocalipse então ganhou um sentido de quê? De fim do mundo, de destruição. Assim também Armagedon, quando tem muitos filmes falando sobre isso, né? A gente fala batalha do Armagedon, logo vem à nossa mente uma batalha no fim dos tempos, né? Só que a Bíblia cita ali como sendo um local físico aonde será uma das partes onde acontecerá essa guerra. Então vamos ver então no mapa, Ismael, aonde fica esse local chamado Armagedon. É um local físico, onde fica isso, né? Ismael colocou, deixa eu ver se eu consigo controlar aqui, Ismael. Certo. Tá meio apagado aqui, irmãos, por causa que a claridade do projetor não ajuda tanto, né? Mas se a gente ver aqui, eu vou ativar aqui a rota de Israel. Não sei se os irmãos estão conseguindo entender esse mapa. Deixa eu afastar um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Nós temos aqui o mapa do mundo, temos aqui o continente africano, temos ao norte do continente africano a Europa, né? E aqui nós temos a Ásia, certo? Então, no meio desses três continentes, nós temos aqui a terra de Israel, certo? Então, eu passei uma linha amarela aqui, os irmãos estão conseguindo enxergar essa linha amarela? Né? Essa linha amarela aqui está demarcando o território de Israel hoje, certo? Aqui no cantinho, aqui, ó, no oeste, nós temos aqui a faixa de Gaza, né? Aqui embaixo que nós temos um deserto, aqui para baixo, né? Nós temos aqui a cidade de Jerusalém, tá aqui, né? Jerusalém, tá muito apagado essas letras ali, mas eu acho que os irmãos estão conseguindo entender, né? Aqui nós temos uma região, tá vendo? Que é a Cisjordânia. Nessa outro lado, depois do Rio Jordão, nós temos aqui a Jordânia. Então nós temos aqui o território de Israel hoje em dia. Guilherme, onde fica o Monte Meguido, ou a cidade de Meguido, ou o Armagedon? Fica bem ao norte de Israel. Hoje você encontra isso no mapa chamado de Tel Meguido. Nesse mapa aqui, nós conseguimos dar um zoom muito bem, tá vendo? Nós encontramos aqui esse localzinho bem pequenininho aqui chamado Tel Meguido. Tel significa colina. É uma cidade arqueológica também, porque ali tem muitas coisas antigas ali. Mas é um local bem pequenininho aqui. Só que ao redor de Meguido, ou Tel Meguido, nós encontramos um vale muito grande. Isso tudo aqui é um vale, né? Esse vale tem um nome. Algum irmão chuta que nome é esse vale? Onde fica Meguido? O Vale de Meguido tem outros nomes também. Tem um outro nome chamado de Vale de Jezrael. Algum irmão já escutou esse nome? Vale de Jezrael? Então, vou ativar aqui então a demarcação do vale, né? Ativar aqui, ó. Vou tirar a demarcação de Israel. Nessa localidade aqui, nós temos um vale gigantesco chamado Vale de Jezrael, ou Vale do Armagedon, ou Vale de Esdrelon.
né? É o nome que recebe esse vale. E nesse vale aqui, por que então que a palavra de Deus cita Armagedon? Porque nesse vale é um ponto extremamente estratégico. É um vale muito grande, cabe muitas pessoas. 34 guerras registradas aconteceram nesse vale, né? Não só na história, mas também na Bíblia. Nesse vale era um ponto que facilitava a visão dos exércitos um do outro. De longe você conseguiria ver o exército avançando. Então é um local que sediou várias cidades. Então nada melhor do que esse local para então se encontrar os príncipes da terra para a batalha chamada de Armagedon. Certo? Aqui eu coloquei outros nomes, talvez alguém queira pesquisar depois, né? Nós temos aqui o Monte Carmelo, que dá quase que ao início ali do Vale de Jezael, né? Tem o Monte Carmelo, que é um monte bem grande. Vocês lembram o que aconteceu ali no Monte Carmelo? Elias, né? Elias lança fogo do céu, né? Então, o Vale de Jezael começa aqui mais ou menos no Monte Carmelo. Tel Meguido, ou a cidade de Meguido, fica dentro desse vale. Nós temos também outro local chamado Taanak, que fica bem à borda. Taanak é uma história, cidade também muito citado na palavra de Deus, né? Mais para baixo aqui, no final dela, nós temos tal de Bet-Sean, né? Que é o final desse vale. Aqui para baixo, aqui nós já temos aqui o Vale do Jordão, o Rio Jordão passa aqui, né? Temos aqui o Monte Gilboa também, que ficava localizado também dentro desse vale. É um local muito grande mesmo, né? Eu até separei umas imagens aqui para os irmãos poder ver ali como é que é esse vale e ver o local onde vai estar pessoas reunidas para lutar com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Como diz em Apocalipse 16, né? Que tenta provar a existência de um Deus é o fato de haver locais que existem. Locais que possa ser comprovado a sua veracidade, entendeu? Então esse é um grande diferencial para a pessoa que é cética, poder ler a Bíblia e não só perceber a coisa física dela, não só as instruções espirituais que Deus traz, mas também palavras reais, lugares que existiram e existem até hoje. É isso aí, a Bíblia cita várias localidades. Espera aí, rapidinho, só um momento. A Bíblia cita várias localidades, né, que a gente pode ver então, que existem até hoje esses locais ali em Israel, né? Então aqui em cima está o Vale de Meguido. Eu queria passar para vocês agora uns slides, algumas fotos para vocês verem ali mais ou menos onde se situa, como é que é essa região, esse vale, né, essa planície ali. Coloca no slide para a gente, Ismael. Muito bem. Aqui, irmãos, eu coloquei a palavra Armagedon, coloquei a palavra Armagedon em hebraico, né, Har-Megido, né, o Har-Megido, né, que fala. Embaixo eu coloquei a palavra em grego, né, porque a palavra que aparece em Apocalipse está em grego, mas é uma transliteração da palavra em hebraico, né, Armagedon, certo? E Armagedon é o quê? Monte Meguido. Armagedon, Monte Meguido. Ali eu coloquei uma sugestão de vídeos, às vezes os irmãos querem ver lá, né, como é que é aquela localidade. Tem vários vídeos na internet. Eu sugeri ali 3 vídeos da Aline, né, que faz alguns vídeos ali muito interessantes, né? Ela mora lá em Israel, é brasileira. Eu acho que a maioria dos irmãos aqui já devem conhecer essa Aline aí, né, do canal Israel com a Aline. Pode passar o próximo slide. Aqui, irmão, nós temos aqui o Vale de Jezael, ou Vale de Meguido, visto ali do Monte Carmelo, né? A vista que se tinha da pessoa que estava no Monte Carmelo. Olha só a planície. Olha só, os irmãos acham que aí seria um ótimo local para sediar uma guerra? Com certeza, né? Porque é uma planície muito grande, né? Aí pode passar para outra. Aqui nós temos a visão de Tel Meguido, né? Aquele localzinho pequeno ali é a cidade de Meguido. É uma cidade que foi destruída e reconstruída mais de 20 vezes, porque aconteceu muitas batalhas ali e todos queriam conquistar essa cidade, porque ela ficava ali na Via Maris, que era uma rota que levava Egito à Mesopotâmia, né? Então ali é Tel Meguido, e abaixo de Meguido para lá a gente vê então o vale.
Olha que vale imenso. Lá naquelas cordilheiras, naquelas montanhas, lá no fundo, já são as montanhas de Nazaré, lá do outro lado. Então, o vale de Meguido, o vale do Armagedon, o vale de Esdrelon, né? Ou o vale de Rezael, ele é desse tamanho aí, é bem grande, tem bastante espaço. E é esse local físico onde vai estar reunidos os reis que vêm do Oriente para a batalha do Armagedon. Então, o local geográfico, os irmãos compreenderam? Deu para ter uma visão, né? Como é que vai ser o local geográfico? Pode passar, mas eu acho que esse é o último, né? Ah, tem outro aqui também, ó. Mais uma imagem, né, daquele vale, agora visto do outro lado, do Monte de Nazaré, né? Aquele vale todo ali. É um vale extremamente grande. Show, Mael, pode fechar o slide. Então, meus irmãos, geograficamente, esse é o local do Monte Meguido, certo? Esse é o local do Monte Meguido. Muitas batalhas aconteceram ali. Ali batalharam e morreram os egípcios, cananeus, israelitas, midianitas, amalequitas, filisteus, asmoneus, persas, gregos, romanos, bizantinos, muçulmanos, cruzados, mamelucos, mongóis, franceses, otomanos, ingleses, australianos, alemães e árabes. Muita gente morreu naquele local e muita gente ainda vai morrer nesse local chamado de Meguido, né? A Aline também até fala que ali em Meguido hoje em dia, tem um local onde fica armazenado alguns caças, alguns aviões de Israel, né? Então esse é o local onde vai se sediar a parte dessa campanha militar, né? Nós temos ali algumas batalhas bíblicas que aconteceram nesse vale. Nesse local, alguns irmãos lembram de alguma história bíblica que aconteceu ali? Ismael sabe. Vai lá. Josias, né? Josias foi interferir na briga de Neco ali com a Babilônia, né, Ismael? Ismael contou pra gente. E Josias vai até Meguido e ali passaram o ceral nele. Meteu o nariz onde não foi chamado, né? Nós temos ali também Débora e Baraque derrotam Cícera. Nós temos Gideão triunfou sobre os midianitas. Saul foi morto na batalha contra os filisteus. Acasias foi morto por Jeú e Josias foi morto pelos egípcios, né? Só de algumas mensagens, algumas passagens da Bíblia que citam o Vale de Meguido nessas guerras que aconteceram ali, né? Então a chave para a gente entender a batalha do Armagedon, o que desbloqueou a minha mente para me conseguir pegar as passagens e entender melhor isso, foi que essa guerra final, ela não acontece em um único evento, de uma hora para outra, como a gente às vezes pode pensar. Não, está no final da grande tribulação, o anticristo ali envia seus espíritos para enganar os reis, se junta todo mundo, Jesus volta, mata eles e essa é a batalha do Armagedon. Não é assim que acontece. Essa batalha, na verdade, é uma campanha demorada que acontece, que se inicia desde a metade do período tribulacional. É uma campanha extensa, né? Então, isso que é a chave para a gente entender essa batalha um pouco melhor, né? Porque eu chegar para vocês e dar uma definição do que é o Armagedon simplesmente é fácil, mas agora quando a gente vai para a Bíblia e tenta trabalhar com os textos, já é um outro caso mais complicado, né? E a gente tentar entender também, que tem que entrar em nossa mente, que essa batalha final, essa campanha, ela não acontece só em Armagedon, ou somente naquele vale. Ela acontece, no mínimo, em 4 locais que a Bíblia cita, né? A Bíblia cita 4 locais aonde vai se estender essa campanha militar final, né? Eu queria que os irmãos decorassem comigo, certo? O primeiro local citado é Armagedon, que a gente já viu. O outro local citado é Edom, que fica lá no extremo sul de Israel, né? No local onde foi a tribo dos Edomitas, né? Os descendentes de Esaú ficaram. Cita também Jerusalém, que é o terceiro local, né? E o Vale de Josafá. 4 locais. Vamos decorar então? Armagedon, repita comigo. Agora nós temos aqui o Edom, Jerusalém e Vale de Josafá. Armagedon, Edom, Jerusalém e o Vale de Josafá. 4 locais. Se alguém chegar para você e perguntar em quais locais, biblicamente falando, essa campanha militar final irá se estender,
4 locais. Armagedon, Edom, Jerusalém e Vale de Josafá. Certo, né? E agora eu posso até mostrar ali para vocês no mapa, novamente, só esses locais rapidamente, né? Que tem uma passagem que vai compreender isso aqui muito melhor. Né? Então aqui a gente vê o primeiro local citado, né? Que é o Vale de Meguido, ou ali o Armagedon, certo? Lá no final de Israel, aqui embaixo, né? Aqui embaixo nós temos aqui o Mar Morto, né? Aqui descendo, aqui nós vamos ter então a região dos Edomitas, ou seja, Edom, vai citar Boza, vai citar Petra, vai citar Temã, Parã, fica tudo naquela localidade ali de Edom, certo? Vai citar também aqui Jerusalém, que eu já mostrei para os irmãos onde vai ficar, né? Zacarias 14 vai falar que o Senhor Jesus desce ali no Monte das Oliveiras para salvar um remanescente que estará em Jerusalém, né? Vai ter uma guerra aqui também em Jerusalém. Nós temos também o Vale de Josafá, né? Hoje, atualmente, o Vale de Josafá fica ali mais ou menos onde é o Vale do Cedron. Se a gente dá um zoom aqui em Jerusalém, né? Olha aqui, ó. Nós vamos... Aqui é interessante, irmão, que nesse mapa aqui ele tem um 3D, então a gente consegue enxergar bem como é que é aquela região ali, né, em 3D, né? Nós temos aqui o Monte do Templo, né? O Monte do Templo, nós temos aqui esse muro aqui, que é o muro leste, essa portinha aqui, que é a porta dourada, ou porta oriental, né? Nós temos aqui atualmente hoje um local chamado Domo da Rocha, né? Que fica aqui, mais para cá no Monte do Templo, nós temos a mesquita de Al-Aqsa. Nesse lado de cá, na parte ali do ocidente, a parte ocidental do Monte do Templo, nós temos o Muro das Lamentações, né? Toda essa região aqui nesse muro do lado de cá, né? Então, nessa parte, nessa via aqui, nós temos o Vale do Cedron, e nesse outro lado nós temos aqui o Monte das Oliveiras, né? O Monte das Oliveiras está aqui, passando o Vale do Cedron, entrando pela porta dourada ou a porta oriental, nós entramos e temos acesso aonde era o templo de Jerusalém. E nesse vale aqui, que tem 2 rodovias aqui, também tem um cemitério, esses pontinhos aqui, ó, perto da Porta Dourada, que é um cemitério que tem ali hoje, isso tudo que é um cemitério, né? Nesse local aqui também é chamado de Vale de Josafá, né? Mas eu vou dar um outro local que eu acho que vai ser melhor do que esse local atual, que é chamado de Vale de Josafá. Josafá, alguém sabe o que significa esse nome? Josafá? Mas tem um significado. Qual o significado do nome Josafá? O Senhor julga, certo? Então Joel vai falar que o Senhor vai reunir as pessoas nesse vale do Josafá, ou vale do Senhor julga, do julgamento, certo? Então esses são os 4 locais. E aqui um olhar, deixa eu voltar aqui a orientação norte novamente, né? Um olhar por cima desse mapa. Então olha que interessante, irmãos, né? Então nós vemos que em toda essa região vai se estender essa campanha final. E nós temos uma comprovação disso em Apocalipse 14. Apocalipse 14 vai falar algo extremamente interessante sobre isso, né? Está lá em Apocalipse 14, versículo 19 a 20. Pode colocar para a gente, Ismael. É o que nos prova que essa batalha final não vai estar só em um local, mas vai estar em toda essa região de Israel, né? Olha o que fala ali. Então o anjo passou a sua foice na terra, ajuntou os cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. Gravem isso. Grande lagar da ira de Deus. Lagar era o local que fazia o que ali? Pisado as uvas, né? Saía o suco da uva, o mosto, para fazer ali o suco de uva e o vinho, né? Então ali está falando que o Senhor ali no final está reunindo essas uvas, essas pessoas, né? Na verdade são pessoas, para ser pisado pelo próprio Jesus, né? E olha o que fala ali no versículo 20. O lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, né? Numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Quantos quilômetros? 300 quilômetros. Interessante, né? A Bíblia dá detalhes desse tipo. Mostra ali uma extensão de quilômetros. Na verdade, no original, eles são 1.600 estágios, né? Que vai dar mais ou menos uns 296 quilômetros,
né? Então, quantos quilômetros que vai se estender esse sangue que o Senhor Jesus matou esse pessoal e saiu esse sangue? Estendeu quantos quilômetros? 300 quilômetros. E se a gente olhar no mapa, então, coloca no mapa novamente, né? Quais são os 4 locais que eu falei que vai ser sediado essa campanha final? Armagedon, Edom, Jerusalém e Vale de Josafá, que é citado. Se a gente pegar o mais alto, Armagedon, e pegar o mais de baixo, que é Edom, e traçar uma linha para saber quantos quilômetros mais ou menos tem ali entre um e outro, quantos quilômetros vocês acham que vão dar? Mais ou menos 300. Isso é interessante, irmãos. Isso confirma que essa batalha ela é literal. Porque a Bíblia, por que se fosse simbólica, por que ela mostraria locais físicos que existem? Porque ela mostraria metragens, tamanhos, comprimentos precisos. Não teria por que se fosse simbólico. Mas como isso é literal, vai acontecer essa batalha no final, ele mostra isso. E olha a quantidade de sangue. Fala que o sangue vai chegar ao freio dos cavalos. Os irmãos sabem o que é isso? Pegou um irmão da roça aqui? O freio do cavalo ali é o que fica o cabresto, né? Então imagina um massacre tão grandioso feito por Jesus que vai encher de sangue até a altura do freio dos cavalos numa extensão de 300 quilômetros. É muita gente. Não vai ser 10 pessoas, nem 20, nem 1000, vai ser muito mais. Né? Fala que vai se reunir os reis de toda a terra. Muita gente vai ir para essa campanha militar. Se nós vemos a história de hoje, como está acontecendo em Israel, hoje a situação de Israel para com o mundo não está tão ruim assim. O mundo ainda tem muitas pessoas que apoiam a causa de Israel e que validam o que Israel está fazendo contra Gaza e contra Irã hoje. Né? Que Israel, querendo ou não, matou muitas pessoas em Gaza e matou muitas pessoas também no Irã. Né? Consequência da guerra. A guerra não é de graça, né? Sempre tem percas. Então, mas nesse momento, vai ter tantas pessoas iradas contra Jerusalém e o povo de Israel que vão ser enganadas e vão... gente, vamos acabar com esse povo. Não sei o que eles vão fazer, mas eles vão ser muito odiados, muito mais do que hoje. Né? Vamos destruir esse povo de Israel. Para juntar tanta gente assim, imagina um exército chinês vindo por terra para invadir Jerusalém ali, tantos quilômetros de distância, uma campanha de muitos dias para chegar. Imagina aquele território, o Irã, o exército iraniano indo por terra. Hoje o Irã guerreou aí contra Israel, mas não foi por terra, né? Porque tem 1000 quilômetros de distância, são distantes. Não dá para ser por terra, a não ser que tenha um ódio muito grande dentro deles para querer invadir aquilo por terra. Tanto que o rio Eufrates vai se secar para que venha esses povos. Certo? Então vai ter uma invasão por terra. Pode falar, Levi. Vai ter aquele texto de Mateus 25, a partir do verso 31, fala que o Senhor Jesus vai reunir todas as nações. Então vai separar uns dos outros, vai separar as ovelhas dos bodes. Vai colocar os ovelhas do lado direito e os bodes do lado esquerdo. Vai chamar aqueles que vieram lá de Egito, e vai ficar com os recuperando dentro do que está preparando desde a fundação do mundo. Isso. Porque tive fome, deve ter comer, sede, deve beber, estava estrangeiro, e me hospedar, estava outro registro. Então, é assim. Então, os que estiverem do lado direito vão lutar bem. E os que estiverem do lado esquerdo vai dizer. O verso 41 diz assim: afastar de mim mal, ele passou o castelo e agora está batendo. Isso, muito bem. Isso acontece no julgamento das nações, Mateus 25, como bem citou, e vai ser o nosso próximo tema do outro estudo, né? Julgamento das nações e de Israel. Pode falar. Essa ódio do nação de Israel, nós vemos no decorrer da história, no decorrer dos tempos passados, cada dia isso aumenta mais. Né? Hoje, no Brasil, se há mais manifestação contra Israel. Né? Pessoas que defendem aquilo que Israel defende, mas lá eles defendem os outros povos.
Né? Então isso está sendo um crescente. Cada dia cresce mais pessoas em Israel. Apesar de ter o apoio da liderança, né? Os Estados Unidos, na sua maioria, na sua representação política, né? Que apoia Israel, mas é um crescente em todo no Brasil. Isso é uma grande manifestação contra Israel, a favor desses povos. Quer dizer que nós estamos a favor das guerras, mas a Bíblia vai cumprir e ela tem caminhado para isso. Cada vez mais pessoas estão levantando contra as ações de Israel. Muito bem, né? Se a gente vê aqui, só para a gente ver a distância mais ou menos, que fica aqui de Israel e da China, né? Aqui eu botei o rio Eufrates, irmãos, tá vendo? Em azul ali, ó, vocês vê, os irmãos estão vendo, traçado azul? Estão conseguindo enxergar? Ali é o rio Eufrates, que vai ficar seco. Né? O rio Eufrates aqui, ele ficava, a Mesopotâmia ficava aqui mais ou menos, a Babilônia ficava mais ou menos aqui embaixo. Esse rio vai se secar, diz a Bíblia. E, irmãos, olha que interessante isso. Esse rio aqui, né? Deixa eu tirar o traçado do rio para não atrapalhar os irmãos. Tá aqui embaixo, aqui, rio Eufrates. Tirei o traçado. O negócio só para atrapalhar, deu uma mancha preta aqui, não sei porquê. Olha só o rio Eufrates, irmão, hoje. Isso aqui é o rio Eufrates vindo de cima hoje em dia. Se eu voltar para vocês lá em 1900 alguma coisa, que aqui tem esse recurso, né, eu acho que está aqui em cima. Deixa eu ver, ó. Se eu voltar aqui para 2006, olha como é que esse rio estava mais cheio em 2006. Olha só, estão compreendendo aqui? Bem cheiozinho. Vamos voltar agora para 2025 para vocês verem como é que vai estar. O que vocês acham? Ele está enchendo ou está secando? Está secando. Então, muitos irmãos também na internet, você vai ver, as profecias estão se cumprindo, o rio Eufrates está ficando seco. Mas, na verdade, nesse dia, para se cumprir essa profecia aqui de Apocalipse capítulo 16, esse rio ele tem que secar por completo. Né? Mas a gente vê toda a natureza e o ambiente político preparando para esse dia, para essa grande batalha. Né? Porque, como eu disse, às vezes, em uma guerra como está acontecendo atualmente, né? Você joga uns aviões, é longe, não vai ir por terra, vai um avião mesmo, vai lá, bombardeia lá e cá. Mas agora para invadir por terra um território tão distante assim, não tem que ter um ódio envolvido nisso? Então parece que o palco está sendo preparado hoje. Como meu pai falou, as pessoas já têm montantes no Brasil, em qualquer lugar do mundo, e sempre teve pessoas antissemitas que odeiam os judeus, colocando sobre eles os causadores de ter quebrado a paz do mundo. Então isso está acontecendo hoje. Né? Então, irmãos, a gente vê como grandioso é a palavra de Deus. Algo que foi escrito há 2000 anos atrás, a gente vê hoje, então, uma preparação para que isso aconteça. Isso não é interessante, irmãos? É muito interessante. Né? Até as metragens que a Bíblia cita, isso é extraordinário. Né? Então, irmãos, se a gente, resumidamente, se perguntasse para você hoje o que é a batalha final ou a batalha do Armagedon, você poderia responder: é uma grande campanha militar envolvendo pessoas do mundo inteiro, invadindo Jerusalém por terra, se estendendo desde Armagedon, Monte Meguido, até Edom. Vai estar ali aquele pessoal, tudo ali naquela região, para tentar invadir Jerusalém, para exterminar da face da terra os judeus. Né? E é nesse momento que acontece o quê? Nesse momento que Israel está para ser destruído, vai acontecer o quê? A vinda do Senhor em poder e grande glória. Essa é a segunda etapa do nosso estudo. Né? Agora, isso, ele vem para salvar Israel e vem também para estabelecer o reino milenial, né? Que vai ser o seu reino ali de Jerusalém. Então, irmãos, agora que vocês já compreenderam que o Armagedon, o que é o Armagedon, nós vamos avançar para a segunda etapa do nosso estudo, que é a vinda do Senhor Jesus Cristo em poder e grande glória. Né? E este momento que é descrito a Bíblia, que todo olho verá. Apocalipse 1, verso 7. Todo olho verá. No arrebatamento, as pessoas do mundo inteiro, às vezes não vão ver. Às vezes vai ser um rapto muito rápido. Um rapto muito rápido.
um arrebatamento muito rápido e as pessoas às vezes não vão conseguir ver alguém flutuando, algo nesse sentido. Mas nesse momento aqui, que o Senhor Jesus vem para interferir nessa guerra, está visível. Coloca lá Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Olha o que fala ali, ó. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Então, todo olho verá. Hoje isso já é possível? Todo lugar do mundo ter gente vendo uma ocasião ou algum fato ao vivo? É possível, né? Nós temos a tecnologia hoje. Talvez na época que João escreveu isso, não era assim tão possível. Todo mundo vê algo... Tecnicamente é impossível, não tinha possibilidade. A não ser que Jesus, não sei, passasse voando ao redor de todo mundo, não sei. Mas hoje já é possível. Pensa na ocasião. Já aconteceu o arrebatamento, a tribulação já aconteceu, aquele desastre todo, o pessoal está irado contra Israel, as emissoras filmando aquele evento, não, nós vamos invadir Israel, vamos acabar com esse povo, todo mundo acompanhando aquilo ao vivo de suas casas, no Brasil, na África, em qualquer lugar do mundo. Então, vendo o Senhor Jesus Cristo voltando, todo olho verá, né? Isso. Fez uma pesquisa, lá em Europa. A pergunta foi: o que atrapalha a paz mundial? Aí a grande maioria de Israel ele que desestrutura a harmonia da paz mundial. Porque hoje, por exemplo, um conflito Israel e Irã afeta todo mundo. O cara está lá só com a da China, ele é afetado por causa da guerra lá em Israel. Tem questão do petróleo, é um país muito ligado. Então eles dependem dessa orientação dele. E todo mundo conhece, né? Irmãos, olha só o tamaniquinho. Deixa eu voltar aqui a Israel aqui. Olha só o tamaniquinho de Israel para todo o globo terrestre. Olha só, tão pequenininho aqui. Olha todo mundo. Nós temos a China, a Rússia aqui em cima. Nós temos aqui outros locais. Olha o tamanho do mundo todo. Para Israel, nesse pontinho tão pequenininho, ser o país que é mais noticiado na internet. Alguém aqui já ouviu falar de Paquistão direto na televisão? Ninguém ouve falar. A gente ouve falar menos de, sei lá, Nova York e muito mais sobre Israel. Então hoje, 2000 anos depois, a gente vê coisas acontecendo que preparam para esse dia. Israel está noticiado em tudo quanto é lugar. Você abre Instagram, você vai encontrar Israel lá noticiando. Vai abrir televisão, você encontra Israel. Sei lá, TikTok, você encontra Israel. Qualquer lugar, plataforma, hoje você encontra notícias falando sobre um país pequeno, que não tem quase relevância nenhuma comparado ao resto do mundo. Gente, não é só Israel que está em guerra. Nós temos a outra guerra de Rússia versus Ucrânia. Nós temos muitas guerras acontecendo agora na África, mas ninguém sabe. Por que será que isso acontece? Por que será que o mundo está de olho em Israel? Preparando para esse dia. Todo olho verá o retorno de Jesus Cristo. Israel representa 0,02% da população mundial. O mundo ele oferece prêmio, chamado Prêmio Nobel, para todas as pessoas que destacam em certas áreas. 22% de todos os prêmios Nobel que foram distribuídos no decorrer da história, 22% foi dado a israelenses. 22%. A maioria dos milionários no mundo, eles são judeus. Israel tem a renda per capita maior em relação aos pais. Então é uma prova que Deus, dessa terra, manda leite e mel para a comunidade, falando da sua bênção material, provando aí o caráter, a existência, a soberania e o poder de Deus, o controle de Deus sobre tudo isso. Então traz para nós que somos crentes em Jesus uma convicção de que nós estamos no caminho certo e que as pessoas possam perceber o amor de Deus através desses fatos reais. A gente pode ver, constatar, conferir, comprovar que a Bíblia é a revelação de
É empírico, né? Tá aí, dá para ver, dá para testar, né? Cumprindo aquela profecia de Jeremias 31. Pode passar as leis da natureza, que Israel, o povo judeu, jamais deixará de ser um povo perante mim. Sempre teve. Todos aqueles outros povos acabaram. Mas engraçado, só o povo judeu existe até hoje. E sempre existiu. Interessante isso, né? Interessante isso. Um povo foi tão... Não teve outro povo tão perseguido como os judeus. Né? Davi nunca fez campanha para poder conquistar pessoas, para poder converter. Nunca fez campanha para dominar o pai. Mas sempre que viver, sempre comandou. Isso. Então, irmãos, a volta de Jesus eu coloquei 4 etapas. Tem muito mais etapas, porque tem muita coisa. Só um minuto, irmão Nelson. Mas eu coloquei 4 etapas para a volta de Jesus. Pode falar, irmão Nelson. Isso é uma coisa que está anunciando todo dia, toda hora, nas emissoras. Agora, o que é que o irmão disse no nosso Brasil? Qual é a posição do Brasil perante isso? Essa é a pergunta. Guerra do próprio ser humano, que vão falar com o Brasil, que vão levar, é uma guerra, não é anunciado, ninguém fala, mas o nosso país também vive numa guerra severa. O conceito mais amplo da palavra guerra talvez entraria nesse sentido, né? Poderia aprofundar mais as nossas guerras internas, mas o sentido de guerra que a gente está querendo mostrar aqui são guerras realmente de matar, de morte física, no sentido de ódio contra outro povo, um extermínio em massa. É nesse sentido que a gente está falando. Mas é claro, em todo lugar do mundo está passando por tribulações, que é comum a ser humano, né? Irmão, então a primeira etapa da volta de Cristo é uma pergunta que eu faço para vocês. O que fará Jesus sair do seu trono de glória para interferir nessa guerra? O que vai causar essa ação em Jesus? Muito bem, tem outra resposta mais precisa. O clamor, certo? O clamor de Israel é o que vai fazer o Senhor intervir nessa guerra. Isso nós vemos a pregação de Pedro em Atos 3. Nós vemos isso em Mateus capítulo 23, verso de número 39, que fala que Israel, Jesus falando sobre Jerusalém, 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 porque mata os profetas e apredeios os que te são enviados. Quantas vezes nos quis reunir vocês como uma galinha faz com os pintinhos, mas desde agora vocês não me verão mais, até que digam, bendito o que vem em nome do Senhor. É um clamor. Isso que vai fazer o Senhor Jesus intervir nessa guerra. Israel vai estar completamente cercado. Um remanescente estará em Jerusalém, outro remanescente estará em Edom. E o de Jerusalém vão se converter nesse momento que eles vão perceber que todas aquelas armas militares que eles tinham, todos aqueles aviões, aquela tecnologia militar que eles tinham, tudo isso caiu perante aquele exército de reis que vem de todo mundo. E não tem nada mais para que eles possam clamar a não ser o próprio Deus. Eles vão clamar, bendito o que vem em nome de Jesus.
Senhor Jesus, né? Em Zacarias capítulo 12 vai falar que o Senhor derramará sobre eles um espírito de súplica e eles verão aquele a quem eles transpassaram e vão chorar amargamente. Então, irmãos, a primeira etapa que vai fazer o Senhor Jesus sair do seu trono é o clamor de Israel, né? Eu queria ler só essa passagem lá de Zacarias, pode colocar lá Zacarias 12, verso 10 a 14, para a gente ler. Zacarias 12, verso 10 a 14. Olha o que fala ali, ó. E sobre a casa de Davi, sobre os moradores de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplica. Olharão para aquele a quem transpassaram, prantearão por ele como quem pranteia por um filho único, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia, o pranto de Jerusalém será tão grande. Então pensa, irmão, nesse cenário. O povo rodeando ali Jerusalém, invadindo. Já levaram suas mulheres cativas, já sofreram abuso, fala em Zacarias 14, né? Levaram um gado em cativeiro, mas tem um resto ali que vai estar sem nenhuma opção, vão ser mortos, vão ser exterminados, né? Então, eles clamam pelo Senhor e verem aquele Jesus a quem eles toda a sua vida rejeitaram. Aquele Jesus em quem eles cuspiram em toda a sua vida. Aquele Jesus que eles reputaram como sendo um filho de uma prostituta, como alguns rabinos falam. Aquele Jesus a quem eles desprezaram. Eles vão ver aquele Jesus voltando, olhando as suas feridas em suas mãos, e olharão para aquele a quem eles transpassaram, e vão chorar amargamente. Pensam em um choro. Fala que o choro vai ser muito alto, é o que diz ali. Pranto em Jerusalém será tão grande como o pranto de Haddad e Rimon no vale de Meguido. A terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte e as suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte e as suas mulheres à parte. Aqui ele está falando das linhagens. A linhagem real vai chorar de forma separada, à parte, sozinha, né? Vai chorar, prantear, se lamentar, né? A família da casa de Levi à parte e as suas mulheres à parte, a família família dos Simeitas à parte, as suas mulheres à parte. Levi e Simeitas é a classe sacerdotal. Natã e Davi, os reis, e a linha real, e Levi e Simeonitas, como é que está escrito ali? Eu volto. Simeitas, a parte, né? E o 14, para finalizar essa parte. Todas as outras famílias prantearão, cada família à parte e as suas mulheres à parte. Então vai haver um grande choro, porque eles perceberam que aquela pessoa que está salvando eles, aquele Senhor, aquele bendito que vem em nome de Deus, ele é o Jesus a quem eles rejeitaram. Então esse vai ser o momento que Jesus intervém na guerra. E, irmãos, aqui que estava a minha confusão. Apocalipse 12 fala da mulher. Quem que é a mulher em Apocalipse 12? Só para complementar, 10, ele fala aqui sobre a casa de Davi, sobre o marido do Espírito de graça. Nós entendemos que, se não for pelo Espírito de Deus, não há clamor. Não há clamor. É o Senhor que salva, Ele é o sacrifício e Ele que convence. Isso aqui nos mostra uma coisa extraordinária. Se não for através dele, não há clamor. O clamor vem dele para ele. Né? O Israel por si só não conseguirá. O homem por si só não se salvará. Ele precisa da ação de Deus através do Espírito que convence. O Espírito convence o homem hoje e vai convencer o povo lá. Você vai falar aqui, amarei o Espírito, portanto, e olharão para mim. Então o Espírito vai fazer que olhe para o Senhor. Por que isso? Porque o Senhor falou assim, eu faço com vocês, não que você quer. É por amor ao meu nome. Eu garanti. Eu sou a garantia. Então eu faço com vocês. Vocês merecem. Mas é pelo amor do meu nome. O Espírito vai fazer isso. Isso. E a gente vê isso também em Êxodo. Olha só o que acontece ali em Êxodo capítulo 2. Até faz parte ali da lição também, né? Êxodo capítulo 2, Ismael.
no versículo 23 a 25. Olha o que aconteceu lá no Egito. Vê se isso não vai se replicar no futuro. Olha o que fala ali, ó. Decorrido muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a sua situação, ou para a situação deles. Esse não é isso que vai acontecer no futuro, irmãos. O povo vai clamar ao Senhor e o Senhor vai lembrar das suas promessas, que aquele povo sempre estaria diante dele, que aquele povo não seria exterminado. Isso vai fazer o Senhor se mover do seu trono para intervir nessa grande batalha. A conversão nacional de Israel, Atos capítulo 3, Romanos capítulo 11, versos 25. Então virá o libertador de Sião e desviará de Jacó as suas impiedades, cumprindo a escritura do Senhor Jesus Cristo, né? E a confusão estava aqui, irmãos, deixa no mapa aí mesmo. Porque em Apocalipse 12 fala de uma mulher que voa para o deserto, para lá ser sustentada durante 3 anos e meio. Quem que é a mulher mesmo? Israel. Então, isso. Israel vai estar onde, então, segundo Apocalipse 12? No deserto. Mas na vinda do Senhor Jesus, em Zacarias 14, fala que o pessoal vai estar em Jerusalém. Aí conflitou na minha mente. Mas vão estar no deserto ou vai estar em Jerusalém? Porque Jerusalém foi invadido pelo anticristo na metade da grande tribulação. Então Jesus falou, né? Quando vocês viram o abominável da desolação situado no lugar santo, os que estiverem na Judéia, fujam. Então uns fugiram para o deserto. Mas por que tem judeu fazendo ainda em Jerusalém quando Cristo voltar? Por que os judeus não vão estar no deserto? Isso estava conflitando a minha mente. Aí um irmão muito sábio na área escatológica abriu, me iluminou, eu consegui entender então, que vai ter, quando Jesus voltar, vai ter judeu no deserto, que é a mulher de Apocalipse 12, que fugiu para o deserto, e vai ter também judeus ainda em Jerusalém. E o que eu penso? Os do deserto foram aqueles que converteram na metade da grande tribulação, pelo testemunho das 2 testemunhas. Você lembra lá de Apocalipse 11, das 2 testemunhas? Então, uns judeus se converteram ali, aí o anticristo vem e persegue eles, aí profana o templo. Esse remanescente que se converteu foge para Edom, para Boza, para o deserto, ficam ali, mas vai ficar alguns judeus que não se converteram ainda em Jerusalém, né? Então já tem um cado de judeus aqui em Boza, escondido aqui, né? E vai ter um cado de judeu em Jerusalém, vai ter judeus cativos também ao redor do mundo inteiro, né? E isso eu não estava entendendo, mas é dessa forma. Aí quando Jesus vem então e houve a conversão, e qual é o grupo de judeus que vai se converter que Jesus vem? É os que estão no deserto ou os que estão em Jerusalém? Os que estão em Jerusalém, porque para mim os do deserto já eram crentes, certo? Porque os do deserto eles já eram convertidos desde o meio da tribulação. E a gente vai entender isso, então, por que a Bíblia fala, é a segunda etapa, por que fala que ele vem de Boza, de Edom, isso não estava entrando. Ué, mas Zacarias 14 fala que os seus pés estarão sobre aonde? No Monte das Oliveiras. E por que a Bíblia em outras passagens fala que ele vem de Boza? Ou é um ou é outro, isso estava tensionado em minha mente. Mas olha como é que é a explicação. Quando o Senhor Jesus escuta o clamor do pessoal que estava aqui em Jerusalém, né? O pessoal que estava aqui em Jerusalém, o Senhor vem, mas antes de chegar em Jerusalém, ele passa por Boza. Por quê? Ali também vai ter exército cercando o seu remanescente, a mulher. E por isso que Isaías 63, coloca lá Ismael pra gente, Isaías 63, de versos 1 a 3, ele vai falar isso aqui, ó. Isaías 63, de 1 a 3. Olha só. Quem é este que vem de Edom, de Boza, vestidos de roupas vermelhas, roupas vistosas, que vem marchando na plenitude da sua força? Aí ele responde, sou eu que falo com justiça, que sou poderoso para salvar. Porque as suas roupas estão vermelhas?
Porque se parecem com roupas de quem pisa a uva no lagar. Você lembra o sangue que escorreu do lagar que a gente falou de Apocalipse 14? Né? O lagar eu o pisei sozinho. A pedra que foi cortada sem auxílio de mãos humanas, Daniel capítulo 2, né? É o Senhor que vem sozinho, causando esse massacre naquela localidade. Né? Eu o pisei sozinho dos povos. Dos povos, ninguém esteve comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor, os esmaguei. E o seu sangue, o sangue de quem? Que respingou nas vestes dele? O sangue das uvas, o sangue das pessoas. Porque um irmão até comentou comigo, não, o Senhor Jesus ele vem com a roupa manchada de sangue é para lembrar do sangue dele, que foi morto na cruz. Mas não, irmãos, aqui está falando que esses sangues são das pessoas que vão respingar em Cristo. Porque da parte de Cristo virá um massacre. Estão entendendo isso? Respingou nas minhas roupas e todas elas ficaram manchadas. Então, Edom, aqui que encaixa Edom. O Senhor Jesus ele vem e começa sem tocar na terra, vindo por Edom, livrando o seu remanescente, matando os que estão ali, e depois ele prossegue então. Prossegue para o Monte das Oliveiras. E outras passagens, irmãos, comprovam isso, como Malaquias, capítulo 2, versículo 12. Olha o que ele fala ali, que eu achei assim, extremamente preciso, essa passagem. Olha aqui, ó. O Senhor eliminará as tendas de Jacó, aquele que fizer isso, seja ele quem for, mesmo que apresente... Não é esse não, Joel. Então eu devo ter anotado errado aqui a referência. Mas enfim, tem uma passagem que fala que o Senhor vai reunir o seu remanescente, o seu rebanho, em Edom. Então vai ter judeus em Edom e vai ter judeus em Jerusalém. Né? Nós vemos isso, irmãos, no Cântico de Débora, lá em Juízes capítulo 5, versículo de 1 a 5. Né? Débora vai falar disso. Eu acho extraordinário. A Bíblia toda falando que Jesus vem de Edom. Coloca lá, Juízes capítulo 5. Né? Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram assim. Pode passar para o 4, versículo 4, para a gente ser mais rápido. Quando tu, o Senhor, saíste de Seir, os irmãos sabem onde que é Seir? Seir, o monte Seir, é o monte onde fica Boza. Quando tu, Senhor, saíste de Seir, marchando desde o campo de Edom, então da onde que o Senhor Jesus Cristo está vindo? De Edom. Vocês estão vendo? Não são uma passagem que fala, são muitas. Né? E a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram água, o 5. Os montes tremeram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Então, irmão, olha só a imagem da volta de Cristo, o Senhor vindo da direção de Edom, os montes estremecendo, as pessoas apavoradas, desmaiando de terror, porque esse dia será o dia do juízo. Né? Então ele vem aqui de Edom, a gente vê isso, irmãos, até lá em Abacuque, capítulo 3. Você lembra daquela passagem que fala assim, ainda que a figueira não floresça? Vocês lembram dessa passagem? Antes dela um pouquinho, vai citar isso também. Abacuque, capítulo 3, de verso 3 a 6, né? Olha ali o que fala. Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Próximo. O seu resplendor é como a luz, os raios brilham da sua mão, e o seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste e a pestilência, segue os seus passos. Né? Agora pode botar no 12. Verso 12. Na tua indignação, marcha pela terra. Olha a questão da marchar. Ele vem, quem é esse que vem marchando de Edom? Né? Marcha pela terra, na tua ira, pisa as nações. Nesse momento ele está esmagando, acabando com os exércitos das nações. Então tudo coincide. O que ele falou que ele vem em Abacuque? Fala de Temã e fala de Parã. E adivinha onde fica isso? Na terra de Edom. Estão entendendo, irmãos? O Senhor vem de Edom. Por isso, então, que lá em Apocalipse 19, a partir do verso 11, quando narra a vinda de Cristo, fala que ele vem montado num cavalo branco, fala que as vestes dele já estão manchadas. Se ele estivesse vindo do céu, olha o raciocínio, se ele estivesse vindo do céu, Jesus estivesse descendo do céu, por que sua veste vai estar salpicada de sangue? Ele matou povos no céu? Claro que não, irmãos. E ali em Apocalipse 19 já está narrando a chegada dele em Jerusalém para libertar o povo ali. Ele já está vindo de Edom, já esmagou povos em Edom. Estão entendendo? Do homem de Jerusalém.
Ele vai entender que João está em Jerusalém e vendo a visão de Jerusalém sobre a chegada. Né? Então, essa visão, não é a visão do céu vendo ele chegar em Jerusalém. Essa é a lógica dessa colocação, é isso aí. Mas ele vem chegando só picado. Né? E nesse dia, irmãos, não será dia de brincadeira, não. Esse dia é o dia que aquele que não aceitou a Cristo, aquele que aceitou a marca da besta, aquele que vai irar-se contra Israel, é o dia do julgamento deles, do final deles, do massacre deles. Não vai ter Deus de amor nem Deus de piedade, não vai ter Deus de misericórdia naquele momento, vai ter Deus de juízo, Deus de ira e Deus de fogo. Isso nós vemos em Jeremias capítulo 25, verso 33. Jeremias 25, verso 33. Os irmãos precisam absorver essa imagem de Jesus, porque às vezes o mundo vê Jesus como muito amorzinho e tolerante a tudo, mas isso tem um limite, isso tem um tempo. Há de vir o dia daquele que está com a posse do julgamento das mãos, ele vai vir julgar a terra. E fala ali, ó, os que o Senhor entregar à morte naquele dia serão de uma a outra extremidade da terra. Estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Ali está falando de pessoas mortas, estraçalhadas. Algum irmão que já deve ter visto algum vídeo, às vezes até presenciou alguém ser atropelado por um caminhão, ou só uma pessoa sendo destroçada, aquela imagem de tripas e entranhas, aquele negócio espalhado. Agora imagina isso em uma região de 300 quilômetros. Aquele sangue, aquele fedor, aquela caatinga. E tudo isso porque a ira de Deus derramada sobre os homens. Isso é o juízo de Deus caindo sobre aqueles que não tomaram sua decisão. Hoje é o dia aceitável, irmãos. Aceite hoje para não passar por esse dia terrível, que vai ser um dia terrível, terrível e muito terrível mesmo, né? Então esse é o terceiro ponto, né? E o quarto ponto, Jesus então ele desce sobre o Monte das Oliveiras, para a gente caminhar para o nosso final, né? Jesus vem de Edom e pousa gloriosamente sobre o Monte das Oliveiras. Porém, temos um fato extremamente interessante. Sabendo que a profecia iria se cumprir ali, que o Senhor voltaria e pisaria aos Montes das Oliveiras e entraria pela porta oriental, a gente vê novamente no mapa onde é isso, essa localidade, né? Ele desce aqui no Monte das Oliveiras, certo? Que ó, o Monte das Oliveiras está aqui. Se vocês verem aqui, ó, nesse localzinho aqui, tem um local ali que é onde tradicionalmente acham que foi ali que Jesus subiu aos céus, né, nesse local. Então Jesus ele desce aqui no Monte das Oliveiras, deixa eu rotacionar a posição aqui, do Monte das Oliveiras, olhando ali para o Monte do Templo. Jesus desce aqui e ele entra por essa porta, né? Aí o que fizeram então para tentar impedir essa volta do Senhor Jesus? Fecharam a porta. A porta está paredada hoje em dia, mas engraçado, ela existe, mas está paredada. É a porta dourada, está concretada há muito e muito tempo, né? Os muçulmanos fizeram isso. E mais uma coisa, sabendo que Jesus ele é um sacerdote e sendo rei ao mesmo tempo, Zacarias 6, eles colocam um cemitério na frente do portão. Por quê? Porque o sacerdote não pode passar para o cemitério. Então como é que Jesus vai entrar na porta dourada se tem um cemitério ali? Ele não pode passar por ali. Mas está aí, irmãos. Aí vai se cumprir uma profecia de Ezequiel, capítulo 44, que a gente não vai ler, mas fala que essa porta seria fechada. E quem vai abrir essa porta será o nosso Senhor Jesus na sua vinda. Isso é extraordinário, meus irmãos. Mas como é que então que ele vai passar naquele cemitério? Lá em Zacarias 14, pode colocar para a gente? Zacarias 14, versículo 3 a 5. Então o Senhor sairá, depois do povo clamar, o Senhor sairá e lutará com essas nações, como ele costumava lutar no dia da batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente a Jerusalém, para o leste. O Monte das Oliveiras será fendido ao meio, olha que interessante, fendido ao meio, pelo meio, do leste a oeste, formando uma grande vale. Metade do monte se afastará para o lado norte e a outra metade para o lado sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, porque esse vale chegará até Azal,
ou Azel, sim, vocês fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os seus santos com ele. Nós estaremos com ele naquele dia. Esse terremoto vai fazer que esse cemitério se desfaça e essa porta abra para que ele possa entrar então para Jerusalém. E o seu povo que está cercado ali no Monte do Templo fugirá por esse vale, pelo vale que vai se abrir no Monte das Oliveiras, né? Vai abrir um vale bem aqui, ó. Eu até coloquei, eu acho que a rota desse vale, né? Tá vendo? Eu botei em amarelo aqui, ó. Tá vendo? Pode ser que abra esse vale aqui, e aqui que eu acho que é o Vale de Josafá. Aqui que eu acho que é onde vai acontecer o julgamento das nações, nesse novo vale que se abriu, né? O Vale do Senhor. Depois, no próximo estudo, a gente vai ver isso. Aquele branco do lado ali, sexta-feira, aquele branco do lado, é o cemitério de Deus. É o cemitério de Deus. Eles têm uma expectativa quando o Senhor, o Messias virá, eles ressuscitarão primeiro. Tem uma Entendimento assim. Então, toda a área branca ali, ó, é o cemitério de Deus. Então, o Deus que morre muito, tem condição, eles vão ser enterrados ali, com essa esperança da volta do Messias. Isso. E por ele descer no Monte das Oliveiras, vai se cumprir o que está em Atos 1:11, que os irmãos conhecem bem. Coloca, Ismael. Atos 1:11. Vamos que o tempo está avançado e a gente precisa finalizar isso agora. Atos capítulo 1, versículo 11. Né? Quando o Senhor Jesus subiu aos céus, aí olha ali, ó, o que os anjos falaram, e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do mesmo modo, virá do modo como vocês o viram subir. Aonde que Jesus foi levado aos céus? Monte das Oliveiras. E da onde ele virá? Colocará os seus pés primeiramente na terra, no Monte das Oliveiras, cumprindo Atos capítulo 1, versículo 11. Isso, irmãos, é extraordinário, né? E para concluir, eu queria concluir com 2 Pedro, versículo 3, verso de 11 a 14. Após Pedro ter falado sobre questões futuras, sobre a destruição da terra, sobre a escatologia, igual nós fizemos aqui, ele traz essas palavras que a escatologia, o futuro, tem que gerar em nós um sentimento de santidade, de aguardar esses momentos, né? Uma vez que tudo isso será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nós, os crentes, estamos esperando o quê? Novos céus e nova terra, segundo o que ele fala ali. E por causa dessa esperança, pode passar para o próximo versículo. Por essa razão, por causa de quê? Dessa esperança de aguardar os novos céus, nova terra. Amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Amém. Ora vem, Senhor Jesus.